no pleito. Não é o cara que deu entrevista, não é o entrevistado, não é aquele cara que votou em branco ou nulo no último. Não, ele teve um candidato. Exato. Que é justamente para poder falar das suas carências e poder reivindicar, né? Porque aquele que não faz política está submetido àqueles que gostam da política, não é isso, Evandro? Esse que você está colocando é um dos cortes que se faz necessário para que ela tenha um padrão de aproveitamento e reconhecimento até internacional, porque o padrão ideal é que ela tenha 95% de confiabilidade, isso a nível internacional, e quando você tem essa referência, né, você está dentro de um diagnóstico mais preciso sobre a opinião da população. E é curioso que quando a gente fez a pesquisa GP, a gente encaminhou para todos os envolvidos, né, aqueles que tinham sido citados como pré-candidatos. E não vi a mínima preocupação de nenhum deles com os problemas das carências municipais. Um perguntou sobre a metodologia da pesquisa, aceitou, confiou, mas eles só estão preocupados em saber se eles estão bem na pesquisa, eles não estão preocupados em saber como eles aparecem, de que forma aparecem, porque também tem isso, Evandro. Você pode ser citado, né, Beto? A gente observou isso, e aquilo ali não dizer nada. Aquilo ali, já, de repente, pode ser até um voto seu na tua área, no teu distrito. Você tem que ver aonde você não tinha voto, onde você não era lembrado, e agora você está sendo lembrado, e o porquê que você está sendo lembrado. Exato. Essa é a questão. Qual o legado que você deixou para ser lembrado, né? E o porquê que você começa a surgir. Então eu boto lá o Evandro como citado numa pesquisa e vou fazer a pesquisa. Aí o Evandro é citado lá em Xerém, no 4º distrito, mas lá não é a tua base de atuação. Por que você foi citado lá? Como é que teu nome está chegando lá? Isso é que é uma coisa que pode nortear o trabalho também das pessoas, para entender o seguinte, meu nome está citado no 3º distrito, eu não sou de lá. Exato. Quem é que está levando meu nome para lá? Como é que o meu trabalho está chegando até lá? Né? Isso é uma coisa, é um norte para os pré-candidatos. São duas vias, né, Paulo? São duas vias que você pode chegar nesses locais, através de mídia social, que é importante. Que é importantíssimo, isso já está comprovado nas eleições, né? Vamos botar no fenômeno de 2016, 2018 para cá, a gente tem aí praticamente 70% de uma campanha. Hoje em pesquisa, comprovado que 70% da campanha é rede social. A gente não pode abandonar, lógico, nunca a rua. O falar, esse olhar, o contato direto com o público, isso a gente não pode abandonar. Mas que 70% a gente consegue alcançar muito mais pessoas através da rede social. Se a gente aqui consegue, né, numa conversa a gente alcança aqui 5 pessoas. Mas na rede social a gente alcança aí 1.000, 5.000, 10.000, 1 milhão de pessoas. Tá, deixa eu ver aqui. Quando você fala, como eu estava falando antes, que a pessoa fala que não foi entrevistada, né, você até colocou, mas eu não estou fazendo um senso crítico. Não, até para justificar, porque as pesquisas, elas são um corte daquele momento. Exato. Né? Hoje, a posição é aquela que está ali. Né? E a gente vai falar um pouquinho, inclusive queria pedir até que abrisse ela, tá aí com você no digital, abrir aí, que é pra gente ver se cada dado, eu também tenho ela aqui, pra gente poder ver um pouquinho. Eu vou te falar, Evandro, às vezes também as pessoas foram pesquisadas e às vezes não lembram ou não entenderam aquilo como uma pesquisa. Porque já aconteceu comigo de algumas perguntas serem feitas na rua, numa abordagem, e eu responder e depois eu nem lembrar que aquilo poderia ser uma pesquisa. Mas o que a população tem que entender é o seguinte: quando nós fazemos uma pesquisa, ela tem uma fórmula muito complexa. Sim. E essa fórmula é que vai nos dizer a quantidade de pessoas entrevistadas para a resposta que nós estamos buscando. E é algo muito complexo. Eu, por exemplo, não conseguiria aqui descrever, porque são 6 elementos, na parte de cima, mas são 8 elementos na parte de cima e 6 elementos na parte de baixo. Então eu preciso fazer uma equação da parte superior, da parte inferior e depois fazer uma divisão para poder chegar a alguns resultados. Então não caberia aqui, não é o assunto. Tá certo, gente? Até porque você que está acompanhando, hoje nós não estamos dando aula de pesquisa eleitoral. Exato. Né? Então não cabe aqui. Vamos falar de uma forma mais genérica. Até porque existem 2 tipos de pesquisa que é importante falar. Você tem aquela que a gente nos partidos, né, a gente chama de quali, que não é essa exatamente. Então a próxima que nós faremos, a gente tem essa ideia,
Que aí você divide por faixa etária, você tem o quantitativo, você divide por assuntos, aí é homem, mulher. Entender que a mulher é a maioria da população, a maioria eleitoral. Inclusive, desculpa aqui tirar o seu raciocínio, já tirando, mas daqui a pouco vamos voltar. As mulheres, embora elas são maioria da população, 52 a 48. Elas são maioria do eleitorado, mas ainda existe um número muito pequeno de mulheres nas fileiras do poder. Um outro fator, boa parte da nossa população é negra. Também. Né? Boa parte da população é negra, ou seja, a maior fatia da população é negra. E quando nós fazemos um recorte entre os políticos que hoje controlam e dominam o nosso país, a maioria são brancos. É verdade. Né? A representatividade é muito baixa, né? E nós, inclusive, falamos sobre isso, Paulo, até sobre carnaval, que você é lá de Cavalcante. Sou lá da área, tá em cima da Cavalcante, ô Cavalcante. Rua Laurindo Filho, Morro da Primavera. Não? Ali era boa, o pessoal dos bancários aí, o conjunto dos bancários, meus amigos aí, pô, domingo estaria aí jogando futebol. Hein? Quem morou no conjunto dos bancários também foi o Reinaldo, né? Sim, Reinaldo Príncipe. Ele durante um tempo morou no conjunto dos bancários, mas antes morou dentro de Cavalcante mesmo, né? É uma grande lembrança que eu trago de uma pessoa que me trouxe muitos ensinamentos, né? Para mim ele não partiu, para mim ele está aqui com a gente, é verdade, está aqui perto. E fica aí toda a minha gratidão aí pela relação que eu pude ter com ele. É legal, né? O subúrbio, né, cara? Reinaldo era goleiro. Era goleiro, pô. Ele era goleiro. Entendeu? A primeira chuteira que ele teve, quando ele trocou de chuteira, ele me deu a chuteira. Uma relíquia, né? A época, pô, show. Show de bola. Mas vamos lá, Breno. O que nós... Bento, o que nós... Quais são os itens que